Você está à procura de um emprego e está tendo dificuldade em passar no processo seletivo? Nesse vídeo eu vou te falar um dos maiores erros que as pessoas cometem no momento da entrevista que fazem com que o RH desclassifique aquela pessoa não seja aprovada. Eu me chamo Daniele Lacerda, sou consultora de RH, especialista em recrutamento e seleção, e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a minha experiência dentro do RH. Então, essa minha experiência prática vai servir para eu poder te auxiliar a você conseguir um novo emprego ou o seu primeiro emprego, tá? Então, a gente aprende muito, eu acredito, a gente aprende muito com os erros das outras pessoas. Então, por isso que é importante que você assista esse vídeo até o final, para que você não cometa esses erros e você já aprenda de agora o que não fazer numa entrevista, para que você aumente as suas chances de ser aprovado numa entrevista de trabalho. Uma das coisas que fazem com que a maioria das pessoas sejam desclassificadas no momento do processo seletivo é a imagem. E muitas das pessoas que passam por entrevistas sabem disso e muitas das vezes não levam em consideração porque acham que isso não tem peso nenhum. E tem. A forma com que você se apresenta, essa primeira impressão que a empresa vai ter de você vai dizer muito se você vai ser aprovado para esse processo seletivo ou não, tá? Então, além da sua experiência, de todo o seu estudo, da sua formação, se você tiver tudo isso, mas você não tiver bem apresentável, com a imagem aparentemente bem, pode ser que você não consiga essa vaga, tá? Eu falo na prática, porque eu faço muitas entrevistas, né? Estou em contato diretamente com gestores de empresas, quando a gente faz processo de recrutamento e seleção. E muitas das vezes o candidato ele é ótimo, ele tem muita qualificação, é um profissional que tem uma experiência boa, mas a aparência detona. Eu já tive uma experiência, inclusive vou contar uma experiência para vocês. Eu fiz uma entrevista uma vez para vaga de vendedora. Isso foi numa segunda-feira de manhã. Marquei ali com a candidata, né, na semana anterior. Ficou para segunda-feira de manhã que ela comparecesse presencialmente na empresa. Na época eu trabalhava numa empresa, uma fábrica de semi-joias. Então, assim, a fábrica de semi-joias, para um cargo de vendedor, é muito importante que essa vendedora esteja bem apresentada, porque ela vai ter contato direto com os clientes. E acreditem se quiser, essa candidata ela apareceu, ela tinha acabado de sair de uma festa, do domingo para segunda, foi com a roupa de festa, suada, com a maquiagem borrada, o pé dela era visivelmente sujo. No momento em que ela entrou, eu percebi que ela tinha vindo de um outro local que não era a casa dela. E assim, a candidata tinha tudo, mas aparentemente estava com sono, não tinha dormido à noite. A candidata, infelizmente, foi desclassificada. Então, esse é um exemplo para você entender o tanto que a sua imagem importa. Então, principalmente aí, os homens, como se diz, né? O homem é mais fácil, ele toma um banho, penteia o cabelo ali, faz a barba, coloca uma roupa, tá ok. Para as meninas aí, as mulheres, arrumem o cabelo, passam a maquiagem básica que seja, de acordo, dependendo da vaga, vai com uma roupinha mais formal, né? Uma camisa. Não precisa você comprar uma roupa nova para você ir na entrevista, gente, não precisa, tá? Vai com a melhor roupa que você tiver, mas que seja adequada para aquele ambiente de trabalho. É importante que você avalie isso. Essa roupa que eu vou, ela é adequada para a vaga em que eu estou me candidatando? Se eu for aprovada hoje e quiser que eu inicie hoje, por exemplo, eu posso trabalhar com essa roupa? Se a resposta for não, eu indico que você troque, tá bom? Então, assim, cuide da sua imagem, porque ela vai ser a primeira impressão que a empresa vai ter de você. Segunda coisa que pode fazer com que você seja desclassificado e que você perca a vaga para um outro candidato é a falta de clareza, objetividade no momento da entrevista. Eu vou novamente dar um exemplo aqui. Digamos que você está se candidatando para uma vaga na área de vendas, seja você homem, seja você mulher, né? Então, é muito importante que nesse momento, nas perguntas em que o consultor de RH ou a pessoa que está ali responsável por fazer a sua entrevista, é muito importante que você tenha clareza de você passar nas suas respostas quais são os seus objetivos, as suas experiências e como você pode agregar para aquela empresa você sendo contratado para aquela vaga. É muito importante que ela deixe bem claro que ela tem facilidade em comunicação, ela gosta de atender clientes, ela tem desenvoltura, né, em oferecer produtos, ela consegue engajar aquele cliente para que aquele cliente feche aquela compra. Então, todas as características que envolvam as necessidades que existem naquela vaga, é importante que você deixe claro, né? Quais são as suas
capacidades em relação a isso. Então, é importante que antes de você comparecer numa entrevista, seja ela presencial ou online, estude a vaga, né? Então, se a vaga é para vendedora, o que é necessário para aquela vaga? Um vendedor, ele precisa ter boa comunicação, certo? Ele precisa saber conversar muito bem. Ele precisa ter poder ali de engajamento, de envolver aquele cliente. Ele precisa ter várias outras ali qualificações e capacidades que, se você souber passar isso para o consultor de RH, a chance de você ser aprovado nessa entrevista de emprego é muito grande. Então, o erro que a maioria das pessoas cometem é falar muito sobre a vida da pessoa, toda a experiência que ela já teve, e às vezes o consultor pode ser que ele não seja claro nas perguntas dele, né? Porque cada consultor trabalha de uma forma diferente, as perguntas não são iguais, não existe às vezes um padrão, né? Nessa área que a gente trabalha. Então é importante que, independente das perguntas que o consultor te faça, você consiga passar essa informação para ele, para que, quando ele for avaliar os candidatos possíveis que ele tem, as entrevistas que foram feitas, ele tenha ali, aquelas informações a seu respeito. Então ele vai ligar as informações do seu perfil com as necessidades daquela vaga. E se ele identificar que você tem as qualificações, as capacidades necessárias para ocupar aquela vaga, a sua chance de conseguir essa vaga é muito grande, tá bom? Então esses são 2 pontos apenas, mas que, se você considerar e você fizer da forma que eu estou te falando, a chance de você conseguir essa vaga de emprego que você está procurando é muito maior, tá? Então eu dei o exemplo aí da área de vendas, mas interessante que você avalie para a área para a qual você está se candidatando, tá bom? Eu me chamo Daniele, sou consultora de RH e estou aqui para te ajudar.